A NBA está planejando implementar novas regras contra o famoso tanking, que nada mais é do que perder de propósito para buscar um bom jovem no draft. Atualmente nós já temos algumas regras que não foram criadas diretamente para proibir um time ruim de perder, mas sim de fazer com que os times não poupem jogadores sem que eles precisem ser poupados por uma questão física de lesão, né? Você não pode propositalmente tirar os seus melhores jogadores de estarem em quadra. Essa regra foi criada para proteger a imagem da liga, já que os fãs pagam caro em alguns ingressos para assistir às estrelas da NBA, e é muito chato quando você está na arena e é surpreendido pela ausência de um jogador como Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, entre outros All-Stars, que deixam de jogar apenas por opção técnica e não por uma lesão. O comissário Adam Silver informou os 30 gerentes gerais da liga que a NBA pretende fazer mudanças nas regras para combater o tanking a partir já da próxima temporada, segundo fontes ouvidas pela ESPN. Isso significa que não é só mais uma reuniãozinha, é uma decisão que deve ser tomada nos próximos dias, nas próximas semanas, já que vai afetar diretamente as franquias que pretendem realizar um rebuild, uma reconstrução, o famoso tanking, já na próxima temporada. Então, olho nessas notícias aqui que eu vou trazer para vocês, porque agora a gente vai debater alguns pontos que eles trouxeram nessas reuniões que podem afetar diretamente o seu time. Um fato curioso é que recentemente Draymond Green falou no seu podcast que ele é contra a expansão da NBA porque ele acha que a liga não tem talento suficiente para espalhar por 30 times na liga atualmente. Ele já acha que o talento está escasso em relação à quantidade de times que nós temos e jogadores que nós temos na liga. Então, caso a expansão acontecesse, Draymond Green acredita que o espetáculo seria prejudicado, já que teriam mais 2 novas franquias para dividir os jogadores da liga. Mas às vezes é preciso ter cuidado com o palco que a gente dá pro Green, né? Porque recentemente ele falou que o Hornets perde de propósito, que é feio a maneira como eles jogam e etc, porque o Hornets tinha perdido um jogo pro Warriors nessa temporada. Mas só que o Hornets estava perdendo porque realmente estava em um momento ruim, né? Tanto que quando os seus jogadores ficaram saudáveis e o time encaixou com o quinteto titular ali com o LaMelo Ball, Knapple, Brandon Miller, Miles Bridges e Diabate, quase venceu 10 partidas consecutivas. Então, naquele momento, a crítica dele foi infundada, porque o Hornets estava perdendo porque estava ruim. Aí melhorou e conseguiu fazer uma boa sequência de vitórias lá os anos 90, quando o Hornets era um time mais relevante. Mas às vezes ele acerta no que ele fala, né? Porque realmente a gente tem algumas franquias que não tem talento hoje. Inclusive eu vou falar de um ponto que eu acho que poderia mudar na NBA, algo parecido com o que já acontece na NFL mais pra frente. Mas aqui eu queria ressaltar que às vezes a gente pode ouvir sim o Green, porque a gente percebe que falta talento em alguns times na liga. E realmente, se você vai passar por uma expansão agora, se você vai adicionar 2 novos times ou 4 novos times, você imagina que vamos ter mais times brigando pelo talento que a gente tem na liga. Isso vai fazer com que mais times fiquem ali naquela parte onde eles nem são tão bons para ir para os playoffs e nem são tão ruins para ficar na última posição, né? Ficar mais times ali no limbo, nas posições 11ª, 12ª, 13ª, naqueles times que ficam flertando com a parte de cima e a parte de baixo. Agora voltando para o comissário da NBA, as conversas do escritório da liga com as partes interessadas, incluindo o conselho de donos das franquias, o comitê de competição e os gerentes gerais, vem se intensificando com o objetivo de combater o tanking. Conceitos iniciais começaram a ser discutidos em dezembro, durante uma reunião com os proprietários das franquias. Múltiplas fontes que tiveram acesso a essas reuniões disseram à ESPN que os seguintes conceitos foram discutidos para reduzir o tanking, e aqui vai uma lista. Eu vou lendo e comentando aqui com vocês, tá? Porque a primeira regra discutida ou sugerida foi que as escolhas que são protegidas, sabe quando um time troca uma escolha com proteção de loteria ou troca uma escolha com proteção de top 5, top 1? Para quem não entende, inclusive, a proteção, vou explicar rapidinho, tá? Se você protege a sua escolha com a proteção de loteria, significa que caso o seu time não vá para os playoffs, a escolha volta para você, só que a do ano seguinte ela vai para o time que deveria ter essa escolha sem proteção. Então é assim que funcionam as proteções. E aí essa regra sugerida é que os times só poderiam proteger escolhas top 4 ou do top 14 para cima. Para começar, essa aqui foi uma das piores que eu li aqui, tá? Vão ter outras aí que eu também acho que não fazem sentido, mas essa aqui é uma delas. Eu sei que isso afetaria ali como os times trabalhariam na temporada por conta das odds,
Mas se você vai continuar permitindo que os times façam troca com proteção em algumas escolhas, eu acho que adicionar uma nova regra, que agora vai ser proibido proteger a escolha 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Pô, eu não acho que faz sentido. Ou você proíbe os times de trocarem escolhas com proteção, ou você não proíbe, sabe? Uma coisa ou outra. Isso de ficar, pode proteger da 1 a 4, não pode proteger da 5 a 13ª, pode proteger da 14ª pra cima. Não. A gente já tem muita regra na NBA. A outra, até mais interessante, é que as probabilidades da loteria de draft seriam congeladas na trade deadline ou em uma data posterior mais perto disso aí. Essa aí me interessou um pouco, tá? Porque imagina o seguinte: às vezes a gente tem um time que decide na deadline que a partir dali ele vai começar a perder de propósito, que ele vai fazer umas trocas, né, no período final de trocas, e aí vai piorar o time, e aí a partir dali ele vai começar a descer. Mas se você cria uma regra que as odds vão ser congeladas no momento ali de fevereiro, numa data ali de fevereiro, você percebe que os times que já estavam indo mal desde o começo da temporada até fevereiro são esses times que vão ter as melhores probabilidades de ter a primeira escolha. Só que aí você tem que lembrar que não foi só a sua mãe que fez um filho esperto. E os times vão usar dessa brecha para ir mal no começo da temporada, quando naturalmente os times estão se ajustando ainda. E aí depois, agora eu já sei que eu tenho 14% de chance de ter a primeira escolha. Aí depois eles vão começar a jogar basquete de uma maneira mais organizada, melhorando realmente o time. Talvez até usando a deadline para trocas, né, para melhorar o time, para subir e conseguir uma classificação para os playoffs. Então, parece uma regra boa se todo mundo jogasse com um coração puro e ingênuo, né? Mas como não foi só a mãe do Adam Silver que fez um filho que pensa, então os times iriam pensar também em estratégias para se aproveitar, para tirar proveito dessas odds congeladas em fevereiro para depois fazer mudanças. É importante lembrar que existem times que são ruins de fato, que são ruins mesmo, que perdem porque não conseguem encontrar uma maneira de jogar ou porque seus principais jogadores, suas principais estrelas, estão com a mira descalibrada em certo momento do jogo. Como nós podemos citar o caso do Kings nessa temporada, onde eles, tendo DeRozan, Sabonis e Zach LaVine, não conseguiram corresponder às expectativas que haviam sobre eles. Ou até mesmo o Hornets, que por muitas temporadas foi um time de meio de tabela, não conseguindo ser bom o suficiente para avançar aos playoffs e nem ruim o suficiente para ter a primeira escolha. Mas também existem os times que fazem isso de maldade, né, de coração impuro, como foi o caso do Jazz, que em vários jogos dessa temporada tirou os seus melhores jogadores da quadra para que eles tivessem um déficit, né, e perdessem as partidas. Essa outra regra aqui foi uma das que eu mais gostei, tá? Vou trazer para vocês. A regra sugerida é a seguinte: um mesmo time não poderia escolher no top 4 em anos consecutivos após terminar entre os 3 piores por 2 temporadas seguidas. Isso aqui me faz lembrar de quando aconteceu algo parecido com o Cavs, né? Que eles selecionam Kyrie Irving, aí passam 1 ou 2 drafts e selecionam Anthony Bennett e Andrew Wiggins na primeira escolha. Ou até os Sixers, né? Que já tinham Embiid no time, se eu não me engano, aí pega o Ben Simmons e pega o Markelle Fultz. Então, se você cria uma regra que proíbe um time, só que dando 2 temporadas eu acho muita coisa, tá? Tem que ser uma temporada só. Tipo, teve uma primeira escolha, beleza, você não pode mais ter uma escolha top 3 no próximo ano. Mas o time ainda é ruim, se vira. Tenta achar aí com seu scout, com seus analistas, perdão, até falhou a voz, com seus analistas aí para tentar achar um jogador bom no top 10 do draft aí, porque isso de você poder ter a primeira escolha por 2, 3 anos, no espaço de 5 anos, eu acho exagero, sabe? Então você trabalha de uma maneira que você tenha uma escolha boa no top 3 ali, e aí depois você já remodele o seu time. Mas aí pegou um cara que não era tão bom. Mas tem que lidar com isso, né? Eles pagam pessoas para analisar os calouros, então eles têm que se responsabilizar pelas más escolhas deles. Se um time tá indo mal porque escolheu mal no draft, a culpa não pode ser da NBA. Então eu acho que isso protegeria a imagem da liga, de modo que um time iria muito mal em um ano para ter uma escolha top 3, e aí no outro ano ele já teria que dar um jeito de melhorar esse elenco, e isso faz com que os times não fiquem indo mal por anos e anos consecutivamente. E aí, quem sabe, traz até aquela regra da NFL lá, que realmente o último colocado... Não, essa regra da NFL só funciona na NFL mesmo. De último colocado ter a melhor escolha, porque
Senão, pô, o que ia ser a briga pra ver quem perde mais ia ser uma loucura, né? Só dá pra trazer uma regra como essa se você trouxer outras regras da NFL junto. Outra regra, mas que essa aqui ele brincou, tá? Times não poderiam escolher no top 4 no ano seguinte após chegarem às finais de conferência. Aqui ele tá claramente alfinetando o Indiana Pacers, que recentemente esteve entre os melhores times da Conferência Leste, fez a final com o Oklahoma City Thunder, aí o Haliburton se lesiona e pronto, o Pacers vira o pior time do Leste, ou quer se tornar o pior time do Leste. Mas aí, Adam Silver, aqui você tá de brincadeira. Porque se você quer criar uma regra como essa, que um time que foi finalista de conferência não pode ter uma escolha top 4, porque não que o Dallas tenha sido finalista de conferência naquele ano específico, mas como é que você me dá a primeira escolha do draft pro Dallas Mavericks, que não era um time tão ruim quanto os outros? Como é que você vem querer sugerir uma regra que vai proibir um time que é bom de ter uma escolha boa, sendo que você deu o Cooper Flag pro Dallas Mavericks, você deu o VJ Edgecombe pro Philadelphia 76ers. Tô falando de times que não eram tão ruins, mas que por conta teve GM, atenção, alerta, já saíram vazamentos aí, não é nem vazamento, tá? 2 GMs que não quiseram se identificar, disseram que o draft foi sim manipulado, tá? Que a loteria foi sim manipulada. Então é informação da ESPN que 2 GMs anônimos disseram que aquela loteria foi manipulada. E, pô, pra mim ficou muito claro que foi manipulado. Dallas, eu não quero me estender porque o tema não é isso, né? Mas é pegando o gancho dessa regra que foi sugerida, que um time bom não pode ter uma escolha boa. Porque a gente viu as 3 primeiras escolhas não indo para os 3 piores times. O pior time lá naquela temporada acho que foi o Wizards, Jazz. Enfim, não vou lembrar exatamente para trazer perdão aqui, deveria ter lido tudo antes, mas enfim. Aí a gente teve o Wizards ficando de fora da primeira escolha, do top 3, Hornets ficando de fora do top 3, Jazz ficando de fora do top 3. Tanto que eles só conseguiram escolher na quarta, quinta e sexta, né? Porque a primeira, segunda e terceira foi pro Dallas, foi pro Spurs e foi para o Philadelphia 76ers. Ou inverti os Sixers e Spurs aqui. Mas de qualquer maneira, eles fizeram uma manipulação. Eu não trabalho pra NBA, eu posso falar isso aqui. Acho que ninguém da NBA vai assistir esse vídeo também. Eles fizeram algo que vai ficar marcado na história. Que foi não... E é uma cortina de fumaça, tá? Porque a gente olha só pro Cooper Flag indo pro Dallas e esquece que o Spurs pegou o Dylan Harper e o Sixers pegou o VJ Edgecombe. Tudo bem que agora é o Knappel que tá brigando pelo prêmio de calor da temporada com o Cooper Flag, mas mesmo assim, tá? O Dylan Harper não tá indo melhor porque tem o Fox de armador no Spurs. O VJ Edgecombe não tá indo melhor porque o Embiid voltou a jogar. Então, quando ele teve mais espaço com o Maxey no começo da temporada, tava destruindo os dois, né? Mas enfim, como que você me sugere uma regra de proibir um time bom? É uma regra boa, tá? Não me entendam mal. É uma regra boa, realmente. Um time que foi muito bem na temporada não pode ter uma escolha top 3. Pô, regra bonitinha. Se você não tivesse feito o que fez com o Dallas Mavericks. Mas ficou claro que é uma alfinetada ao Indiana Pacers. Perdão por ter me estendido nessa questão, tá? Eu sei que fica parecendo pessoal porque eu torço pro Hornets. Mas realmente... são informações, cara. Informações. 2 GMs que não quiseram se identificar falaram, ó, foi manipulado. Outra regra. As probabilidades da loteria serão baseadas no desempenho dos últimos 2 anos. Aqui, besteira. Porque se você vai fazer com que as probabilidades sejam baseadas nas 2 últimas temporadas, os times vão ficar provocando um tanking por 2 temporadas. Eu não posso ir mal só uma temporada e conseguir uma odd alta, eu tenho que ter ido mal por 2 temporadas seguidas? Ok, então eu vou mal por 2 temporadas seguidas. Aí você tá querendo brincar com a sabedoria e esperteza dos outros GMs e dos outros times, né? Porque você vai criar uma brecha gigante para eles explorarem isso. Eu entendo que isso evita... o que ele está tentando evitar, que é o que o Pacers está fazendo, né? Voltando no caso do Pacers, até no caso do Dallas, ele está querendo evitar
que um time que foi mal uma temporada consiga uma escolha boa de draft. Inclusive, isso aconteceu com o Spurs lá, quando eles pegam o David Robinson. O Spurs era bom, aí foi mal uma temporada, pegou o David Robinson. O Spurs ficou bom de novo, foi mal uma temporada, pegou o Tim Duncan. Então, isso aí é coisa que já aconteceu lá no passado. Eu entendo, né, a sabedoria dele de pensar dessa maneira. Pô, então vamos fazer o seguinte, os times que forem mal um ano, eles não vão poder ter uma escolha top 4. Pô, legal, Adam Silver, ideia boa. Mas aí os times vão entender que então eles precisam ir mal 2 temporadas. E aí eles vão forçar ir mal por 2 temporadas. E não dá pra brincar com o quanto o ser humano é esperto para aproveitar brechas, né? Outra regra, a loteria do draft seria ampliada para incluir todos os times do play-in. E outra regra, para fechar e eu falar das duas de uma vez, é que haveria um nivelamento das probabilidades para todos os times da loteria. A NBA já teve um tempo onde todos os times da loteria tinham a mesma chance de ter a primeira escolha. Só que isso prejudica um time que está indo mal, né? Isso faz com que eles tenham a chance de ir mal sempre, né? Porque se o cara tá indo mal e ele é de um mercado pequeno, não consegue contratar na free agent, e aí ele também não consegue ter uma escolha boa para selecionar um cara geracional como Cooper Flag, Kyrie Irving, LeBron James e outros nomes aí que foram primeira escolha e realmente renderam, você vai deixar esse time na fossa, no buraco para sempre, né? E se você vai incluir os times do play-in também na loteria, é mais um caso de você estar trazendo times que foram semi-bons para competir com os times que são ruins. E aí eu tenho uma ideia para acrescentar aqui, que é o que eu tinha comentado, deixado a deixa lá no começo do vídeo, tá? Qual que é a minha ideia? Olha um pouco para o modelo da NFL, olha um pouco para o que dá certo na NFL, porque na NFL o pior time realmente tem a primeira escolha. E aí você pode pensar, pô, então os times vão tancar de propósito, vai ser uma briga para ver quem perde mais para ter essa primeira escolha. Até certo ponto, porque junto disso você tem que trazer outra regra da NFL, que é não permitir que os times fiquem excedendo o teto salarial. Porque a NBA, ela tem o hard cap, né? Então você pode gastar 150 milhões na folha salarial, porém você pode passar desses 150 milhões renovando contratos ou trazendo jogadores com contratos mínimos. Isso faz com que os times consigam fazer manutenção de elenco. É o caso do Boston Celtics, é o caso do Golden State Warriors, porque são times que... É o caso do New York Knicks, são times que... Acho que o Detroit Pistons também. Agora eu não lembro quais são os outros times que gastam muito. Perdão de novo por não ter pesquisado isso antes de falar, porque agora que veio na minha cabeça. É o seguinte, você tem times que não têm dinheiro para contratar na agência livre, porém eles renovam o contrato de jogadores para trocar eles em sequência. Então, se você permite que os times façam isso, os times não vão dar os seus melhores jogadores para os times fracos, porque eles vão tentar trocar por algo que seja bom para eles. E aí você olha para a NFL e isso não acontece. A NFL realmente tem um teto salarial mais rígido. E quando um time está indo muito bem, vamos pegar aqui o exemplo agora do Seahawks, foi campeão. Quando acabar o contrato desses jogadores que estão no Seahawks, eles vão querer renovar ganhando bem, porque agora eles chegaram no patamar de jogadores campeões. E como o Seahawks não vai poder, diferente da NBA, que os times podem renovar extrapolando a folha salarial para manter o seu time, na NFL não dá. Então você tem que escolher quem que você vai manter no time e quem você vai deixar sair. Imagina se o Golden State Warriors do Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Godala tivesse que escolher, pô, seguinte, ou vocês ficam aqui ganhando 15 milhões, ou vocês vão ter que sair para outro time e eu vou ficar só com o Curry e com o Klay Thompson, ou com o Curry e com o Draymond Green. Imagina como seria diferente o Klay Thompson no auge dele, campeão pelo Golden State, tendo que sair para jogar num Utah Jazz, num Hornets, num Wizards. Entende a mudança? Então, se você traz essas duas mudanças juntas, se espelhando mesmo, olha para a NFL, vê o que dá certo lá, vê como é diferente as reconstruções dos times, os ciclos que os times passam. Você não vê um time indo mal como você vê na NBA por 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quanto tempo que o Hornets... Vou usar o Hornets porque é o time que eu acompanho e olho mais para eles, né? Quanto tempo que o Hornets não vai para um segundo round de playoff, cara? Um playoff com 16 times, que no segundo round tem 8 ainda jogando. O Hornets não chega nos playoffs há quase 10 anos, se eu não me engano. Acho que a última vez... Ou são exatamente 10 anos, né? Porque foi 2016 ou 18. Eu lembro que eles foram... Acho que é 16 mesmo, porque eles foram pro play-in com o LaMelo, mas caíram no play-in, não chegaram nos playoffs de fato.
Então, você tem times na NBA que não chegam no segundo round há mais de 10 anos. Você tem times na NBA que não chegam no primeiro round dos playoffs da NBA há 5, 6 anos. Na NFL é diferente. Os times conseguem passar por esse ciclo mais rápido. Por quê? Porque os times que são campeões, os times que vão bem, vamos colocar nem só os campeões, os times que vão bem, eles são obrigados a deixarem jogadores bons saírem, porque eles não têm como encaixar todo mundo no cap do time. E é por isso que a NFL tem um sistema de ciclos tão melhor do que o da NBA. Durante a reunião com os GMs, Adam Silver, o escritório da NBA e os principais executivos das equipes demonstraram o desejo de manter discussões contínuas para proteger a integridade da liga. Adam Silver foi descrito como enfático em sua mensagem sobre a necessidade de resolver o problema, que ganhou força nas últimas semanas. Recentemente, a NBA multou o Utah Jazz em $500 mil e multou o Indiana Pacers em $100 mil, afirmando que ambas as equipes deixaram jogadores saudáveis fora das quadras de propósito para perder jogos. Recentemente, o proprietário do Phoenix Suns, Matt Shibia, criticou duramente a prática do tanking e afirmou em uma publicação no Twitter que o tanking é muito pior do que qualquer escândalo envolvendo apostas. Durante sua coletiva no fim de semana das estrelas, no fim de semana do All-Star, Adam Silver afirmou que o tanking tem sido pior neste ano do que em qualquer outro ano recente e que está considerando todas as soluções possíveis para combater o problema. Eu discordo que o que os times estão fazendo é pior do que um escândalo com apostas, até porque a gente tem outros escândalos na liga que são jogadores que violaram leis, cometeram crimes, voltando a jogar como se nada tivesse acontecido. Mas parece que a NBA não se preocupa com essa questão da imagem dela, né? Ela se preocupa se tem times indo mal e prejudicando a venda de jogos para TV. Mas eu também não vou passar pano, porque realmente o que o Indiana Pacers, o que o Pelicans, o Kings e principalmente o Utah Jazz está fazendo, quase me enrolei para falar, mas principalmente o que o Utah Jazz está fazendo é ridículo, né? Teve o jogo contra o Miami Heat, que eles estavam ganhando, aí eles tiram da quadra o Lauri Markkanen, tiram da quadra o Jackson Jr. e outro jogador que estava indo bem também, e mesmo assim eles ganham o jogo. Cara, o Lauri Markkanen, o Jackson Jr. e mais um nome que eu realmente esqueci agora, eles não jogaram a reta final do terceiro e nem o último quarto inteiro. O Jackson Jr., que o Jazz trouxe de uma troca com o Memphis, não jogou o último quarto inteiro. Por quê? Porque eles queriam perder para o Miami Heat. E o Miami Heat conseguiu perder para o Utah Jazz. Então, é escancarado o que o Jazz está fazendo, é escancarado o que o Indiana Pacers está fazendo, o que o Pelicans está fazendo, o que o Kings está fazendo, porque esses times não estão fazendo força para ganhar jogos. É por isso que a gente tem times que deveriam estar também perdendo mais do que deveriam, ganhando mais do que deveriam. Tem alguns times aí que estão disputando vaga no play-in que não deveriam, se você fosse fazer confrontos mais duros, né, durante a temporada. O Boston Celtics poderia estar sendo um dos grandes alvos aqui de críticas, mas não. O Boston provou que eles não querem se meter nessa confusão de ficar perdendo de propósito. Todo mundo no começo da temporada falou, pô, eles trocaram muitos jogadores, Jason Tatum lesionou, esse ano vai ser de rebuild, o Celtics vai ficar nas últimas posições e tentar uma escolha boa de draft igual o Pacers. Não, os caras estão lá no topo da Conferência Leste, então palmas para o Boston Celtics, o Adam Silver deve estar assim, aplaudindo e muito feliz com a postura do Celtics e usando isso de contraste com o que o Pacers e outros times como o Sacramento Kings e o Utah Jazz estão fazendo. Não porque eles não são times que estão fracos, mas porque são times que poderiam estar rendendo partidas mais disputadas e sem prejudicar a competitividade e a imagem da NBA. Deixa aqui nos comentários se vocês discordam totalmente do que eu falei, deixa aqui nos comentários se vocês concordam com algumas coisas que eu falei, enfim. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Conteúdo diferente do que eu estava pensando em postar, porém eu vi isso e não podia ficar calado. Eu realmente fiquei com isso aqui entalado para conversar com vocês sobre o que eu penso e sobre o que foi falado e divulgado. Então fica esse conteúdo informativo aqui.